A paz do Senhor Jesus, amados. Estamos aqui nesse momento gravando esse vídeo para vocês e eu quero ser um porta-voz de Deus para a vida de vocês e dizer que muito além daquilo que nós temos vivido hoje, ainda viveremos na presença do Senhor. Amados, em nome de Jesus, eu quero começar esse culto fazendo uma oração. Peço que você feche os teus olhos aonde quer que você esteja e nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento eu quero entregar cada um desses amados irmãos, membros dessa igreja, amigos e outros que nos assistem nesse momento. Eu peço que as tuas boas mãos se estendam sobre cada um deles em nome do Senhor Jesus, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo paz no seu coração nesse exato momento, porque tantas coisas acontecendo fora nesse mundo e nós vemos mesmo assim o teu agir sobre a vida do teu povo. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor transforma maldição em bênção, transforma o mal em bem, e é isso que eu declaro para cada um que nesse momento me assiste, ou no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, nesse momento, em nome de Jesus, que a tua graça seja sobre cada um deles, para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. Assim oramos, entregamos esse momento em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, eu quero lembrar você que você está em casa ou onde você estiver, se você sentir no seu coração como um comprometimento na obra de Deus, de abençoar essa casa, se você tem o seu dízimo separado ou a sua oferta preparada, que você possa entregá-la no Banco Bradesco, agência 1969, conta corrente 34381, dígito 1. O nome vai estar como Igreja do Nazareno, Distrito Sudeste Paulista. Então seja um mantenedor desse trabalho, abençoando a obra como nós sempre fizemos, em nome de Jesus. Peço agora, nesse momento, que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 43, a partir do verso 14, diz assim: assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus nos navios, como os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Amados, essa palavra ela vem direto ao nosso coração. Como nos dias de hoje nós temos vivido grandes batalhas, grandes lutas, vemos a incerteza, esse coronavírus que vem trazer sobre o nosso coração, ou o coração de muitos, algumas aflições, incertezas do que está acontecendo verdadeiramente, mas nós temos uma certeza que não falha, que é fiel, que é verdadeira, que é a promessa de Deus através da sua palavra para as nossas vidas. Então, peço que você preste atenção, acompanhe comigo os textos lidos ou que vamos ler aqui, para que o seu coração seja edificado e a sua vida renovada no poder do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você esse verso 14, fazer algo expositivo para o seu coração. E esse verso 14 eu tiro 5 lições dele. A primeira delas, diz assim a palavra: assim diz o Senhor, o que vos redime. O que significa redimir? Significa reconquistar. Israel estava passando um dos piores tempos da sua vida, um tempo onde a escravidão havia chegado por causa do seu pecado, por causa de erros ou de desacertos. A escravidão chega e o povo sofrido durante muito tempo, nesse momento, recebe uma palavra de Deus para o seu coração. E essa palavra entra no coração de Israel, mas não só no coração de Israel, mas entra no físico, na realidade física. Por isso eu trouxe essa mensagem para o seu coração,
porque algo que Deus tem para falar hoje com você não é simplesmente algo que vai ficar no seu coração, mas é algo para você trazer para a sua realidade, ou para a nossa realidade. O mundo jaz no maligno, ou o mundo se sustenta pelas notícias que eles recebem da televisão, dos meios de comunicação, e nós nos sustentamos com aquilo que Deus passa para nós, através da sua palavra. E eu quero que você absorva essa mensagem, em nome de Jesus. Você que me assiste, o Senhor redimiu você, o Senhor reconquistou você, para o reino do Filho do seu amor, e a primeira verdade absoluta, é que você é amado de Deus, você é querido de Deus. Olha o que diz a palavra assim, que passa esse momento onde diz o que vos redime, continua dizendo: o Santo de Israel, por amor de vós. Eu quero que você se sinta nesse momento a pessoa mais amada nesse mundo, porque aquele que te redimiu, que te resgatou, que te deu uma nova oportunidade, está dizendo para você o seguinte: eu amo você de todo o meu coração, enviei o meu Filho na cruz do Calvário, para que você se sentisse amado. Desde o ventre da tua mãe, o Senhor formou você, por amor de vós. Você é amado, você não é o que você pensa que você é, você não é aquilo que os outros pensam que você é, você é aquilo que Deus pensa que você é. Muitas vezes crescemos ouvindo coisas, ouvindo mensagens de pessoas como: você não é ninguém, você não vai dar em nada, você nunca prestou para nada. Mas nesse momento o Senhor está dizendo: você não é aquilo que você pensa ou aquilo que você absorveu durante toda a sua vida, você é aquilo que eu acho que você é, aquilo que eu penso a seu respeito. E o que o Senhor pensa a seu respeito é algo tão maravilhoso, amado, tão maravilhoso, porque Ele diz: eu reconquisto você, porque eu amo você, por isso eu te reconquisto. A terceira verdade dentro desse versículo, logo após o texto que nós lemos, diz: enviarei inimigos contra a Babilônia, enviarei inimigos contra a Babilônia. Sabe que eu percebo que quando a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele pende tanto para a direita como para a esquerda, é porque ele está dizendo: o poder é meu, a majestade é minha. E aqui ele está dizendo o seguinte: vou enviar inimigos contra aqueles que eram os seus inimigos, ou que ainda são os teus inimigos. Eu enviarei inimigos contra eles. E algo maravilhoso também, se você for em 2 Crônicas capítulo 20, você vai ver Deus falando a Josafá que a luta não era dele, mas era de Deus. E ali você vê ele colocando um povo contra o outro, os inimigos lutando contra si, para que o povo de Deus fosse mais do que vencedor naquela batalha. E aonde se transformaria um vale de luta, de maldição, de sangue, diz a Bíblia, se torna o vale de vitória, um vale de bênção, aonde eles resgatam os despojos e se enriquecem em meio a uma conquista maravilhosa que Deus deu para cada um deles. O tempo que nós estamos vivendo hoje pode não ser um tempo tão fácil, é um tempo de notícias ruins, mas o Senhor está dizendo o seguinte: que a vitória que eu tenho para a sua vida, ela vem de mim, diz o Senhor, ela vem do alto, ela não vem das notícias que você escuta, porque eu reconquistei você, eu amei você, e eu coloco inimigos contra inimigos, para que você saia ileso dentro do caos que você possa estar vivendo. Quarta verdade dentro desse texto, dentro desse verso, ele diz: contra a Babilônia e todos os de lá farei embarcar como fugitivos. Percebam que
aqueles que prenderam, que escravizaram Israel durante todo o tempo de exílio, nesse momento, o Senhor está dizendo o seguinte: colocarei-os como fugitivos. Aqueles que subjugaram Israel, nesse momento teriam que fugir. A palavra do Senhor diz que se por um caminho o inimigo entrou contra você, por 7 caminhos ele vai ter que fugir, porque é assim que funciona quando o Senhor nosso Deus luta as nossas lutas, porque Ele vence as nossas batalhas. E é essa verdade que nós temos que colocar no nosso coração. Quinta verdade aqui, nós vamos ver o final do verso, diz: isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Percebam que aqueles que se vangloriavam por todo o seu poder, navios, todo o poder bélico talvez, ou de homens que tinham, de exércitos, que subjugaram Israel, nesse momento, aquilo que servia de vanglória, serve agora de derrota. Como derrota, já não é mais vanglória, aquilo se virou em nada, em pó, diante de um Deus maravilhoso, todo-poderoso, que luta por Israel. Me lembro, a história me fala acerca de Faraó, quando Faraó, achando por bem se conduzir contra o povo de Israel, o povo de Israel estava num estreito em Baal-Zephon, em Pi-Hahirote, de frente ao mar, e o exército inimigo, que era o poder do momento, se coloca contra Israel naquele momento, e Deus, de uma forma majestosa, lambe com fogo e separa o exército inimigo do povo de Israel. Ali, Deus está mostrando exatamente aquilo que Ele está mostrando aqui, que não importa a força do seu adversário, não importa a força daqueles que te perseguem, aqueles que se levantam contra você, aqueles que levantam injúrias contra você, ou mentiras contra você, ou as lutas desse mundo que tentam chegar sobre a vida da igreja, não importa. Importa é o tamanho do Deus que você serve, é o tamanho do Deus que nós servimos, e que Ele pode se levantar e fazer com que aquilo que fosse, ou que era, majestoso na vida dos perseguidores, seja agora simplesmente aniquilado a pó, a nada, e glorificado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Quando eu vou para o versículo 16, eu vejo um Deus que traz à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Mas além disso, eu ainda vejo que Ele pode, ou que Ele pede para trazermos à memória coisas que passaram. Dá uma olhada nesse verso 16, diz assim: assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. Coisa tremenda. Quando nós vamos para o Salmo 23, nós vamos ver que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E ali Ele começa dizendo: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia! Quando eu penso que o Senhor é o meu pastor, nada me falta, e Ele me guia por águas tranquilas e pelas veredas da justiça, é o que o Senhor está trazendo a esse texto. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar. Ou seja, não importa quão grande ou sejam as barreiras que nos cercam, ou as notícias que chegam até nós, o Senhor, Ele pode realizar ou fazer caminhos aonde nós nunca pensamos em tê-los. Nunca pensamos em tê-los. O caminho do mar era um caminho aonde o povo nunca pensou passar, principalmente a pé enxuto, a pé seco, aonde o Espírito soprou durante toda a madrugada e deixou aquelas areias secas.
e o povo de Israel passa vitorioso naquele lugar. É isso que ele está falando. Lembra, olha o que eu posso fazer, olha o que eu fiz para o povo de Israel: abri caminho no mar e nas águas impetuosas. Olha isso, preparei veredas. Se você for no Novo Testamento, você vai ver os discípulos dentro de um barco, água se levantando, ondas se levantando, vento soprando. Parece que nós estamos na nossa realidade hoje. Ventos soprando, as notícias se levantando, mas o Senhor, Ele dá uma ordem, diz o texto, que quando o Senhor diz para o vento: cessa, e para as águas: aquieta-te, tudo muda, o quadro muda. Eu quero declarar uma palavra profética para a sua vida hoje, que toda tempestade, todo vento contrário, ele cessa nesse exato momento sobre você, sobre a sua história, no nome santo do Senhor Jesus. Vai comigo para o verso 17, se refere a Faraó e os seus exércitos derrotados. Olha isso, que coisa linda: o que fez sair o carro e o cavalo, e o exército e a força, jazem juntamente lá, e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida, ou dependendo da sua versão da Bíblia, como um pavio. Isso me traz claramente ao coração que o Senhor, Ele muda o quadro da noite para o dia, Ele muda a história. E eu declaro, em meio a esse quadro que nós estamos passando agora, que o Senhor mudará o seu quadro, o Senhor transformará esse quadro. Aquilo que aparentemente sobre você é algo pesado, maldição, é algo que tem trazido algumas notícias que tem até mesmo afligido seu coração, esse quadro se tornará bênção para a sua vida, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida e na minha vida, porque somos guardados por Deus, em nome do Senhor Jesus. No verso 18, diferente do verso 16, que ele pede para lembrar, ele agora está dizendo o seguinte: esqueça daquilo que passou, esqueça. Olha isso, parece até uma incoerência, mas não é, tudo é perfeito quando se trata do nosso Deus. Ele diz assim no verso 18: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Sabe por quê? Porque muitas coisas majestosas se passaram. O mar se abriu, os inimigos foram derrotados, Abraão, Isaque e Jacó foram abençoadíssimos, receberam promessas de Deus que se cumpriram e estão se cumprindo até hoje. Mas ele está dizendo o seguinte: foca agora em um novo tempo, em um novo começo. Ele diz: esqueça tudo aquilo que passou. Sabe por quê? O livro de Isaías, ele leva todos nós exatamente à cruz do Calvário. Isaías, um homem da promessa, um profeta, aonde muitas das suas profecias falam do Messias, de Cristo. E aqui nós vamos ver no verso 19 duas afirmações aqui, eu quero que você note isso. A primeira delas é: faço nova todas as coisas. Por que esquecer daquilo que passou no verso 18? Porque no verso 19 ele diz: eis que faço coisa nova. E além dessa afirmação, ele traz uma outra que diz que está saindo a luz. E aqui ele traz uma interrogação. Ele diz: porventura não o percebeis? Dentro desse verso 19 eu quero compartilhar algumas coisas com você. A primeira delas é que eu sinto cheiro de vitória no ar. Sinto cheiro de vitória no ar. Quando Isaías está dizendo exatamente isso: faço coisas novas, faço coisas novas, que está saindo à luz. O Senhor, Ele está dizendo: esqueça aquilo que passou, porque algo muito mais maravilhoso e majestoso tenho eu para realizar na sua vida.
tenho eu para realizar no momento da igreja atual, no nosso momento. Aqui ele está falando a respeito do Messias, mas eu quero trazer para os nossos dias, porque a palavra é viva, ela é eficaz, e ela discerne, ela entra na realidade do seu coração hoje como uma profecia viva para a tua vida. Olha que coisa tremenda, versículo 15 e 16, então, ele está falando desde aqueles tempos, desde aquilo que se passou, daquilo que foi realizado na vida daqueles homens de Deus como Abraão, Isaac e Jacó, como eu citei aqui. Mas Deus é um Deus de coisas novas, aleluia, coisas novas. Guarde isso para o seu coração, guarde isso. O Senhor, Ele tem coisas novas para trazer para a sua vida. As experiências desses homens foram boas, maravilhosas, ousaria dizer, mas a que está por vir ainda será muito maior, será extraordinária. Era o que Isaías está falando aqui, através do Messias. E para nós hoje, que já temos o Messias reinando na nossa vida, para nós então ainda mais maravilhosa nesse tempo de hoje, mais extraordinária nesse tempo de hoje, aleluia. Quando ele continua o verso, ele está dizendo que está saindo a luz. Quando a palavra fala de luz, ela está falando de entendimento, luz do entendimento. Quando a palavra fala de luz, ela fala de revelação. Quando a palavra fala de luz, ela fala de dissipar as trevas. Quando a palavra fala de luz, ela coloca-nos em liberdade. Aqui então eu quero trazer uma verdade para o seu coração. Quando ela está falando de liberdade, eu quero dizer sem um pingo de dúvida que o Senhor hoje Ele traz libertação na área que você necessita. Aquilo que te prende, aquilo que tem escravizado, como escravizava Israel, o Senhor, por amor a você e porque Ele redimiu você, hoje Ele traz sobre você libertação, liberdade ao cativo, no nome santo do Senhor Jesus. E ainda estendo, não só para você que me assiste, mas para aqueles que são seus. Talvez hoje o teu sofrimento seja porque alguém da sua casa, muito próximo a você, ainda não tem essa liberdade, essa libertação. Mas hoje entra pelos olhos da fé sobre a sua vida, no nome santo do Senhor Jesus. Pais são libertos hoje, irmãos são libertos hoje, maridos são libertos, esposas são libertas, filhos são libertos hoje, pelo poder da palavra do Senhor aqui, proferida, realizada de forma profética para a sua vida. Por que dissipar as trevas? A Bíblia diz que trevas não têm comunhão com a luz. Nós estamos em Cristo, aleluia. Se estivéssemos na igreja, eu iria certamente falar para você, você poderia dizer um amém, e você certamente diria amém, aleluia. Por quê? Porque eu creio que você acredita nessa verdade. As trevas, elas não têm comunhão com luz, e nós estamos em Cristo. O sol do meio-dia, diz a palavra, a estrela da manhã, e se Ele está sobre a sua vida, toda a obra das trevas hoje cai por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Além disso, traz a revelação, como eu já disse, a revelação maior para o nosso coração, amado, é a palavra da verdade, é a palavra de Deus. Essa revelação, essa palavra, ela traz sobre você transformação, e é isso que Deus está falando. O sol, a luz está brilhando sobre você nesse exato momento, está saindo a luz e brilhando sobre a sua vida, aleluia. Algo extraordinário tem para acontecer sobre você. Se você for comigo no capítulo 61 de Isaías, um pouquinho para frente, você vai ver comigo aqui algumas verdades. Até agora nós falamos de algo que iria acontecer,
com o Messias, o texto em si, trazendo para nós uma realidade atual. Mas em Isaías 61, a palavra do Senhor diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Aqui Isaías está trazendo para o tempo presente. E eu quero trazer algo para você, que para algo novo acontecer em você, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Cheio. Ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Você poderia dizer isso comigo onde você está? Dizer assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor, se está sobre você, coisas novas irão acontecer sobre você. No verso 3, ele diz assim: ia pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinza. Percebam então que ele traz ainda o sofrimento do povo de Israel. Ele está trazendo um tempo de aflição, um tempo de luta, mas ele está dizendo o seguinte: se o Espírito Santo de Deus está sobre você, ele está dizendo: colocarei sobre você aquele que está em luto, aquele que está em luta, aquele que está em aflição, colocarei sobre você coroa ao invés de cinzas. Aleluia! Quando eu vou para Salmo 126, versículo 5 e versículo 6, a palavra do Senhor diz ali que aqueles que plantam, semeiam, chorando, com lágrimas, eles ceifarão com alegria, amado, com alegria. Se você tem plantado na sua vida espiritual, como eu creio que você tem plantado, com lágrimas, talvez em oração, dobrado seus joelhos e orado ao Senhor e dizendo a Deus, ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não aguento mais essa luta, essa batalha, todas as coisas parecem estar afunilando no mundo onde eu vivo. Essa semana fui ao supermercado e chegando ali me deparei com um quadro conversando com o caixa e algumas pessoas atribuladas dentro do supermercado, correndo, desesperadas, casais, um com um carrinho, outro com outro, enchendo seus carrinhos, como se o mundo fosse acabar. Às vezes nós não transparecemos, mas muitos de nós estão aflitos. Como pastor, recebo muita ligação, muito recado, muita questão, muitas interrogações: pastor, o que eu devo fazer? Como eu devo agir? Lógico que nós hoje, se você olhar, você vai ver a igreja vazia, os bancos vazios. Na verdade, a igreja está cheia, porque a igreja não se limita a essas quatro paredes, de forma alguma. Chego até você hoje pregando essa palavra verdadeira para o seu coração, porque prova de que nós não nos limitamos nesses bancos. Nós não nos limitamos, glória a Deus. Essa igreja tem sido uma igreja que tem expandido, tem saído, ministérios evangelísticos, pessoas que fazem culto fora, alcançam almas para Cristo. E aqui eu quero trazer algo novo, pode acontecer. E se você tem semeado com lágrimas, eu quero trazer profeticamente exatamente esse texto: que você ceifará, cegará, que você recolherá os seus feixes com alegria. E eu creio, amado, sem um pingo de dúvida, o momento de colher chegou na sua vida, chegou na minha vida, chegou para a vida da igreja. Mas pastor, como é que o senhor diz isso? Se parece que tudo tem lutado contra. Exatamente, amado, exatamente. Se tudo parece lutar contra você, é sinal que a sua vitória está muito mais próxima do que ontem, muito mais próxima do que ontem. Creia nisso, a vitória de Deus está muito mais próxima do que você tem vivido esses últimos dias, em nome do Senhor Jesus. Alegria ao invés de pranto. Dá uma olhada nesse verso, versículo 3, coroa ao invés de cinza, alegria ao invés de pranto. Deus quer trocar o seu pranto
por um tempo de alegria, por um tempo de gozo, de paz em nome de Jesus. Ele continua, veste de louvor, em vez de espírito angustiado. Amados, nós estamos vivendo um tempo que eu acho que nunca foi vendido tantos antidepressivos, pessoas com síndrome de pânico, pessoas com depressão, não conseguem dormir sem medicamentos, e eu quero crer que essa palavra profética vai trazer uma verdade para o seu coração e uma libertação para o seu coração, como trouxe para o meu há 4 dias atrás. E eu quero que você creia nessa verdade, em nome do Senhor Jesus. Creia nisso. Vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado, de um coração contrito. Aleluia, vestes de louvor. Creia nisso, e você vai viver isso para a glória de Deus, não para a sua própria glória. No verso 4 do capítulo 61, ele diz: edificarão os lugares antigamente assolados. Olha aqui, amado, edificarão aquilo que estava assolado. O povo de Israel estava sofrendo, foi tirada a sua liberdade, foi tirada toda a liberdade de ir e vir como queria, um povo escravo, como nós também outrora escravos. Só que o Senhor edificou algo novo na nossa vida e no nosso coração. Por quê? Lembra? Porque Ele redimiu você. Por que Ele te redimiu? Porque Ele ama você, Ele ama. E por isso Ele coloca os teus adversários por terra, Ele reedifica os lugares antigamente assolados. Aí a palavra do Senhor continua dizendo que restaurarão os de antes destruídos. Restauração. Se você for comigo para Isaías capítulo 40, versículo 29, a palavra do Senhor vai dizer assim para você: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluia! Deus não está falando aqui que Ele precisa de uma matéria-prima para realizar um milagre. Ele está dizendo o seguinte para você: Ele traz sobre você, olha isso, Ele multiplica força ao que não tem nenhum vigor. Na matéria do nada, o Senhor realiza algo tremendo. Ele multiplica o nada e transforma em algo lindo sobre você. Ele traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. E se você continuar aqui, ele vai dizer, capítulo 61, final do versículo 4, ele diz: e renovarão as cidades arruinadas. Amados, quando eu escuto essa mensagem, renovarão, essa palavra renovar, eu vou para Isaías capítulo 40, versículo 31, que diz o seguinte, e eu quero encerrar aqui essa mensagem para o seu coração: mas os que esperam no Senhor. Quantos aí esperam no Senhor? Creio que se estivéssemos aqui, seria som glória a Deus, unânime dentro deste lugar, porque temos esperado no Senhor a nossa salvação, temos esperado no Senhor a nossa restauração, temos esperado no Senhor o livramento de Deus em meio a essa situação que temos vivido, caótica no mundo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia! Glorificado seja o Senhor, porque eu creio que Ele renovará as tuas forças como a águia. Eu quero que você se detenha só uma curiosidade aqui. Percebam que os urubus, eles voam em redor, em círculos, porque eles aproveitam a térmica, aquela corrente de ar quente, para subir, e eles ficam só aproveitando a térmica, mas eles não saem do lugar. Eles só saem do lugar quando tem algo, ou um corpo, ou algo que cheira mal, que eles saem daquela térmica e vão atrás da carniça.
Somente isso. O Senhor não fala que Ele te renovará como as aves de rapina, não, ou os urubus, não. Ele está dizendo para você que Ele renova você como a águia, a águia, para que você entenda, é a ave que voa mais alto. A águia, para que você entenda, é a ave que tem as suas asas mais estendidas, justamente para pegar mais velocidade ou planar sobre as alturas. É a ave que tem a sua visão maior do que todas as aves. Ela enxerga quilômetros de distância, e assim tem que ser você. É o que Deus está falando: renovarei as tuas forças como as forças da águia, como alguém que voa mais alto, como alguém que não roda em círculos, como alguém que não sai do lugar, mas como alguém que voa rápido, como alguém que enxerga além, como eu preguei domingo passado nesse lugar, como alguém que enxerga muito além daquilo que os seus olhos têm visto. Então o verso termina dizendo: correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu quero crer que Deus está renovando você essa noite, em nome do Senhor Jesus. Coronavírus é algo que muitas dúvidas têm pairado sobre o coração, muitas aflições, mas essa palavra te garante a vitória. Seja prudente, seja prudente. Tudo aquilo que os médicos têm dito, realize. Tudo aquilo como prudência, não entrar em aglomerações como nós estamos fazendo aqui hoje. Não estamos em aglomeração, estamos gravando. Quero agradecer os meninos que com muita boa vontade estão gravando esse vídeo. O William, a Carol, mas eu peço que você, muito além de ser prudente e acreditar naquilo que você escuta, acredite na palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Peço que você coloque a mão no seu coração e eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em cima dessa palavra, embasado nessa palavra, nós agora, eu como pastor desse povo que me assiste, abençoado, povo ao qual nós temos orado, temos clamado para que haja um livramento, para que o mal não chegue às suas tendas, em nome de Jesus. Pai, eu peço que essa palavra se cumpra como um renovo, como um rebento de glória sobre a vida de cada um deles, que eles vejam no seu lar o amor do Senhor manifesto, o livramento manifesto, a graça do Senhor manifesta, a paz que excede o entendimento manifesta, mas também, além disso, que haja renovo, que haja força, que haja um brotar de esperança dos seus corações, em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo, para a honra e glória do teu nome, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce e maravilhosa comunhão e consolação que há na pessoa do Espírito de Deus, seja sobre a sua vida, querido, desde agora e para todos sempre. Amém. Aleluia. Deus te abençoe. Receba um abraço forte do seu pastor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.